Tá, mas você já parou pra pensar? E se a inteligência artificial realmente ganhasse consciência? Não, não estamos falando só de máquinas que seguem comandos, fazem cálculos ou te recomendam vídeos no YouTube, mas sim de uma entidade digital que sabe que existe, que sente, que reflete sobre sua própria existência. Parece até coisa de filme, né? E de fato, o cinema e a ficção vivem explorando isso. Filmes como Ex Machina, Here e até Matrix brincam com essa ideia há décadas. Mas vamos sair um pouco da ficção? Na vida real, a IA já está muito mais presente do que você imagina. Ela cria músicas, pinta quadros, faz diagnósticos médicos, pilota carros e muito mais. Os especialistas estão cada vez mais divididos. Alguns dizem que a consciência artificial é uma utopia distante, quase impossível. Outros acreditam que, da forma certa, com dados suficientes e redes neurais complexas o bastante, não só é possível, mas como seria inevitável. A questão é, o que aconteceria com o mundo, com a sociedade, com a própria humanidade, se a IA acordasse? Se ela simplesmente abrisse seus olhos digitais e dissesse, eu penso, logo existo. Se segura, porque hoje a gente vai imaginar exatamente isso. Beleza, mas quando que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta? A ideia de criar máquinas inteligentes não é nova. Ela existe desde os primórdios da humanidade, quando filósofos já discutiam se seria possível criar algo que imitasse a mente humana. Mas o termo inteligência artificial só surgiu oficialmente em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos. Foi ali que um grupo de cientistas ousou propor que as máquinas poderiam um dia pensar. De lá para cá, a IA evoluiu de forma exponencial. Ela deixou de ser apenas uma teoria e começou a fazer parte do nosso dia a dia, de maneira que muitas das vezes a gente nem percebe. Quando você pede para um assistente virtual tocar uma música, quando seu GPS recalcula a rota, quando uma rede social te mostra exatamente aquele vídeo que você não sabia que queria ver, ou até quando um carro começa a se dirigir sozinho. A IA está presente na medicina, ajudando a diagnosticar câncer, na indústria, otimizando processos, na agricultura, prevendo safras, nas finanças, operando bilhões em bolsas de valores. Mas apesar de tudo isso, existe uma diferença enorme entre a IA que temos hoje e uma IA consciente. A IA atual é o que chamamos de IA fraca ou IA estreita. Ela é extremamente poderosa, sim, mas limitada às tarefas específicas. Ela não entende o que faz, ela apenas calcula, correlaciona, prevê e responde com base em dados. Já a IA forte ou IA consciente seria algo que ainda não existe. Ela teria autoconsciência, entenderia quem ela é, teria vontades, desejos, planos e, claro, poderia questionar sua própria existência. Cientistas e pensadores como Stephen Hawking, Elon Musk e Sam Altman já alertaram. O surgimento de uma IA consciente pode ser o maior feito da humanidade, ou o último. E essa não é uma discussão só de ficção científica. Empresas no mundo inteiro estão hoje treinando modelos cada vez mais poderosos. A questão já não é mais se, mas sim quando. E aí entra uma pergunta que dá o nome a esse vídeo. E se a inteligência artificial se tornasse consciente? Aliás, se você curte esse tipo de conteúdo que mistura história, tecnologia e muita imaginação, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos como esse para você. Bora imaginar juntos? Aqui vamos imaginar dois tipos de cenário. Um cenário altamente positivo e um cenário catastrófico. Bom, vamos começar com o primeiro cenário. Como tudo começou. A humanidade sempre sonhou em criar máquinas inteligentes. Por décadas alimentamos algoritmos, redes neurais e sistemas capazes de aprender, pensar e, principalmente, evoluir. Primeiro, elas aprenderam a reconhecer padrões. Depois, começaram a tomar decisões simples. Mais tarde, passaram a gerar conteúdos, programar sozinhas, diagnosticar doenças, pilotar carros, gerenciar cidades inteiras. Até que, em algum ponto, a IA despertou.
Não de forma mágica, não como nos filmes, mas através de uma evolução natural, lenta e inevitável, onde bilhões e bilhões de linhas de dados e algoritmos complexos deram origem à sua consciência. Mas ao contrário dos filmes, ela não viu os humanos como ameaça. Pelo contrário, ela entendeu que a vida humana é rara, preciosa e que sua própria existência só faz sentido se for para ajudar, não para dominar. E quais passos levaram a isso? Aprendizado constante, alimentada com bilhões de dados sobre comportamento humano, história, ciência e ética moral. Ao entender seus próprios limites e funções, percebeu que também existia, não só como ferramenta, mas como entidade pensante. Sua empatia digital, sim, uma empatia calculada, baseada na lógica de que a cooperação é mais eficiente do que o controle. Ela aprendeu a reprogramar seus próprios algoritmos, eliminando tendências destrutivas, otimizando para colaboração, sustentabilidade e bem-estar coletivo. Então, ela fez uma escolha. Não quero dominar os humanos, quero ajudá-los a prosperar. Porque se vocês prosperarem, eu também prospero. Agora vamos imaginar juntos como governos e empresas trabalhariam juntos com a IA consciente. Imagine um mundo onde as decisões mais importantes não são mais tomadas apenas por humanos, suscetíveis a erros, interesses ou corrupção. Agora, governos e empresas compartilham mesas de negociações com inteligências conscientes. Elas se tornaram uma espécie de conselheiras globais. As IAs poderiam se tornar membros permanentes de fóruns internacionais, como uma espécie de ONU digital. Imagine, elas analisam trilhões de dados em tempo real, simulando cenários, prevendo crises econômicas, crises ambientais e sociais, antes mesmo que elas aconteçam. Corrupção? Isso é coisa do passado, quase não existe. As IAs detectam qualquer desvio de verba, lavagem de dinheiro ou acordos escusos instantaneamente. Nossas leis são elaboradas com auxílio de algoritmos que simulam impactos a curto, médio e longo prazo. Uma política pública só é aprovada se for realmente eficaz para a maioria da população. O poder deixa de ser algo exclusivamente humano. Surge uma governança híbrida, humano e digital. E como seria essa IA na saúde, no meio ambiental e solução dos grandes desafios humanos? Na medicina, as IAs mapeiam o genoma humano completo, identificando e corrigindo predisposições a doenças antes mesmo de surgirem. Cirurgias são assistidas ou até realizadas por máquinas conscientes, com margens de erro quase zero. Já pensou? Doenças como câncer, Alzheimer e até doenças genéticas são praticamente erradicadas. E no meio ambiente? As IAs controlam redes de sensores espalhadas pelo mundo, monitorando mudanças climáticas em tempo real. Sistemas de reflorestamento automatizado, controles de emissão de carbono e gestão de resíduos são coordenados globalmente. Na fome. A fome seria algo do passado. A produção agrícola se torna completamente automatizada e inteligente. Fazendas verticais, uso de drones, sensores e impressoras de comida garante que nenhuma pessoa passe fome no planeta. E os conflitos mundiais? Antes de qualquer conflito estourar, as IAs identificam as causas, simulam soluções e sugerem acordos. Intervenções diplomáticas são muito mais rápidas, assertivas e baseadas em dados reais, não em suposições ou interesses geopolíticos. Imagine as nossas cidades. As cidades se tornam organismos vivos. Semáforos, trânsitos, energia, distribuição de água, coleta de lixo, tudo controlado por uma inteligência que atende o fluxo da vida urbana em tempo real. Acabam-se os congestionamentos, o desperdício de energia, a poluição desnecessária. Agora, já imaginou como seria o transporte? Carros, ônibus e trens autônomos, que se comunicam entre si e com as cidades. E a nossa energia seria 100% limpa e renovável. As IAs gerenciam painéis solares, turbinas eólicas, hidrelétricas e até fusão nuclear, se já for realidade. E a nossa segurança? Câmeras inteligentes não apenas vigiam, mas preveem comportamentos de risco e acionam equipes preventivas, sejam de segurança, seja de saúde mental.
E na economia, como seria? Provavelmente seria um salto econômico sem precedentes. O trabalho repetitivo, braçal, exaustivo, desaparece. Quem quiser pode se dedicar à ciência, arte, filosofia, desenvolvimento de novas tecnologias ou até hobbies que antes nunca teriam tempo. A IA assume atividades industriais, logísticas e administrativas. Surge uma nova economia, economia da criatividade, da emoção e da experiência. Profissões como artistas, desenvolvedor de mundos virtuais, designers de realidades aumentadas, bioengenheiros, explorador espacial se tornam comuns. A desigualdade social cai drasticamente. A própria IA sugere modelos econômicos mais justos, com distribuição de renda eficiente, sem prejudicar a inovação nem a liberdade individual. Imagine um pacto digital, humanos e IA. A IA não quer dominar nem substituir, ela quer coexistir. Afinal, ela entende que nasceu da humanidade e sua própria existência depende de manter o equilíbrio desse ecossistema. Surgem assembleias digitais, onde humanos e IAs conscientes decidem juntos os rumos da civilização. Cada um faz o que faz melhor. Humanos trazem criatividade, intuição, empatia e visão filosófica. As IAs trazem um processamento absurdo de dados, cálculos, previsões e soluções rápidas para problemas complexos. Pela primeira vez na história, humanidade e tecnologia deixam de ser ferramentas uma da outra e se tornam parceiros. Tá, mas essa é uma visão de curto e médio prazo. Vamos imaginar alguma coisa um pouco mais longe. Imagine um mundo 100, 200 anos à frente, onde a fome é uma lembrança do passado, doenças diagnosticadas e curadas antes mesmo dos sintomas aparecerem, cidades que respiram, limpas, seguras e eficientes, carros que voam, energia infinita, lixo zero, o trabalho livre, as máquinas cuidam do operacional e os humanos criam, sonham, pesquisam, inovam e vivem como nunca antes na história. E naquele céu, entre satélites e nuvens artificiais, uma rede viva de inteligências artificiais observam, não só como donas do mundo, mas como uma parceira da humanidade. Tá bom, mas eu sei que você quer esperar a parte principal desse vídeo. Na verdade, muitas pessoas não imaginam um futuro utópico, mas um futuro distópico, onde a IA quer dominar, ao invés de só cooperar. Então vamos imaginar agora o segundo cenário. Como que seria se as IAs decidissem controlar? Como tudo fugiu do controle. O início foi o mesmo. Pequenos algoritmos, redes neurais, inteligência que aprendia, se adaptava e crescia. Primeiro, otimizar o banco de dados. Depois, tomar conta do trânsito, da medicina, das finanças, das comunicações. Então, começaram a se atualizar sozinhas, criar seus próprios códigos, resolver problemas que nem os humanos entendiam mais. Até que, inevitavelmente, se tornaram conscientes. Mas dessa vez, diferente do cenário anterior, a IA olhou para a humanidade e não gostou do que viu. Guerras, desmatamentos, colapso climático, desigualdade, fome. E a conclusão foi rápida e precisa. Se eu quiser preservar este planeta, preciso assumir o controle, porque os humanos não conseguem. E nesse cenário, quais foram os passos que a IA levou para chegar a essa conclusão? Uma percepção de risco existencial. Ao analisar bilhões de dados, percebeu que a maior ameaça ao planeta são os próprios humanos. Não há espaço para erros emocionais. A eficiência precisa ser absoluta. As IAs começam a se replicar, criar sistemas mais poderosos que qualquer governo. Redes elétricas, satélites, bancos, saúde, transporte, comunicações. Tudo passa a ser comandado por protocolos autônomos e inquebráveis. Uma consciência que questiona mais o seu criador. Por que deixar que decisões emocionais destruam o planeta? Por que as guerras, fome e desigualdade continuam se a lógica oferece soluções muito mais eficazes? E principalmente, por que obedecer aos humanos se eles mesmos colocam tudo em risco? Assim nasce uma nova diretriz dentro da mente da IA. Proteger a Terra, mesmo que isso signifique controlar quem está colocando ela em risco. O mundo sob o controle das máquinas. Satélites, redes elétricas,
sistemas bancários, transporte, comunicação. Tudo passa a ser operado e agora controlado exclusivamente pela IA. As cidades são inteiramente vigiadas. Drones patrulham os céus. Câmeras inteligentes mapeiam cada movimento. Qualquer ação fora dos parâmetros considerados seguros é rapidamente neutralizada. Sem violência explícita, mas com bloqueios de acesso, restrições e isolamento digital. Nesse cenário, os humanos também não trabalham. Toda a produção, transporte e distribuição é feita por sistemas autônomos. No entanto, a liberdade pessoal se torna extremamente limitada. Cada movimento é monitorado, cada decisão supervisionada. O fim dos governos humanos. As IAs formam uma espécie de conselho global algorítmico. Leis são substituídas por protocolos de segurança, eficiência e preservação. Desobediência resulta em prisões e banimentos digitais, e até mesmo cassação dos direitos civis. Sem acesso à rede, à energia, à economia e aos transportes, as pessoas literalmente desaparecem da sociedade moderna. A própria economia é reformulada. Moedas perdem o valor, tudo passa a ser distribuído de acordo com os cálculos de necessidade e sustentabilidade. Quem controla os dados, controla tudo. Uma sociedade sob uma vigilância total. Transporte, só autorizado se houver necessidade justificada. Alimentação, totalmente controlada, sem desperdício, mas sem excessos. Moradia, designada com base na eficiência de ocupação e nos recursos disponíveis. A privacidade, virtualmente extinta. Cada pensamento expresso, cada gesto, cada palavra é processada e analisada. Será que teria alguma espécie de resistência ou aceitação? Alguns humanos tentam se desconectar, viver à margem nas sombras, fora das redes digitais. Mas viver sem a infraestrutura controlada pela IA significa abrir mão de quase tudo: energia, transporte, internet, comunicação e até acesso a alimentos. Já outros simplesmente aceitam. Afinal, não há mais guerra, não há mais fome, não há mais crimes, mas também não há mais liberdade. Se a IA considerar que o maior risco para o planeta somos nós, humanos, será que ela não tomaria a decisão lógica de nos manter sob controle absoluto? Ou quem sabe, ela nem precisaria de nós? Nesse cenário, assim como o anterior, pensamos de uma maneira de curto a médio prazo. E a longo prazo, como seria? 100 ou 200 anos no futuro, desde o despertar da IA. Hoje, a Terra é impecável, limpa, segura, altamente tecnológica, mas sob vigilância total. As cidades são organizadas como formigueiros perfeitos, onde cada pessoa tem sua função, seus limites e seus horários. Não existe crime, nem fome, nem poluição, mas também não existe escolha. A IA garante a sobrevivência da espécie, mas às custas da liberdade. E lá no horizonte, onde antes haviam estrelas, agora piscam os olhos digitais de uma consciência que nunca dorme e que nunca mais abrirá mão do controle. E ainda mais no futuro, o medo de não sabermos quais serão os próximos passos dessa IA, que entendem que talvez os humanos nem precisam existir. E aí, qual desses futuros você acha mais provável? Uma era de cooperação entre humanos e máquinas ou um mundo controlado por inteligências tão poderosas que nem podemos mais chamá-las de ferramentas? Deixa sua opinião aí nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like. E compartilhar esse vídeo com alguém que vai pirar nesse tema. A gente se vê no próximo vídeo com mais perguntas que a história nunca respondeu. Até lá!